Aqui. Salve Maria, a gente vai começar então a apresentação da academia hoje, do 26 de novembro de 2023, sobre São Maximiano Kolbe. A Congregação Maria da Esposa Cega, vamos lá para apresentar. Salve Maria. Salve Maria. Vamos começar rezando a oração do Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou começar falando sobre um assunto que São Maximiano Maria Kolbe, que todo mundo conhece, é um santo muito querido. Temos também o que vai fazer a consagração à Nossa Senhora, que é uma coisa bem próxima. Paulo, pode começar? Se você acha que vai. Então, São Maximiano Maria Kolbe, ele morreu por São Marte no campo de concentração. A história é bem simples, mas o que a gente vai tentar contar assim, o que era o coração dele, como é que tudo isso começou. Né? Ele foi um menino que ele teve uma vida heróica, uma vida diferente, uma vida reconhecida, inclusive pela cultura secular. O mundo secular admite que ele realmente foi um homem diferente. Pausa rapidinho, por favor. Pausou. Ele teve sempre um sonho que ele via ele voando sobre a Polônia. Um sonho que era recorrente na vida dele. Eu preciso explicar o que acontecia. Mas aquilo ficou no imaginário dele como um sonho, voando sobre a Polônia. Enfim, pode continuar, Fausto. Então ele tinha uma força, um ideal, uma coisa heróica, uma coisa que atrai toda a vida secular, e nós também, nós sabemos o que é isso? O que foi isso nele? De onde veio tudo isso? E que a gente quer imitar, o mundo quer imitar São Maximiano Maria Kolbe de alguma maneira, porque é uma coisa diferente. Essa igreja de São Mateus, na Polônia, é uma igreja que ficava em frente à casa dele. E quando ele era pequeno, ele nasceu dia 8 de janeiro de 1894, foi batizado Raimundo Kolbe, Raymond Kolbe. Dá só um pause, ele era de uma família muito católica, e um dia, a precocidade dele, quando ele era pequenininho, a mãe dele ficou tão exasperada, eu não sei o que ele falou, se ele precoce fala coisas do arco da velha, e aí a mãe ficou, meu Deus, o que vai ser de você, Raimundo? Ela ficou desesperada e falou para ele, o que vai ser de você, menino, na vida? Aquilo ele tomou para ele, saiu correndo, atravessou a rua que ele morava, foi na igreja, que é a igreja de São Mateus, num altar lateral, se ajoelhou, criança, não sei quantos anos, devia ter uns 8 menos, se ajoelhou diante do altar de Nossa Senhora e falou para ela, de um jeito bem infantil, bem criança, mãe, minha mãe Maria, o que vai ser de mim, o que eu vou ser? Assim, de um jeito bem infantil. E aí fala, pode ir. Então ele saiu correndo, foi até lá, pediu essa oração, fez essa oração infantil para Nossa Senhora, e ele escutou a resposta imediatamente. Essa é a igreja que ele foi, dá um pausa, vamos. Nesse altar lateral, ele fez essa oração e Nossa Senhora apareceu para ele e ofereceu 2 coroas, uma vermelha e uma branca. E falou para ele assim: se você escolher a vermelha, você vai morrer mártir pela fé. Se você escolher a branca, você vai receber a pureza de Deus. E aí, qual você escolhe? Ele falou: nossa, Deus quer assim. Aí ele pegou para ele. E aí, uma coisa, pode dar um pause de novo. Coroas significam vitórias. Então, desde pequenininho, ele já sabia que ele ia ser vitorioso na fé e na vida, de alguma maneira, porque ele escolheu, ele viu, então ele tinha uma segurança, e porque ele viu Nossa Senhora, aquilo para ele já era uma certeza. Então, assim, coroa é vitória, ele recebeu as 2 vitórias na vida dele. Pode ir, vamos. Então foi essa o primeiro impacto na vida de São Maximiano Maria Kolbe. Nessa paróquia que ele morava, quando ele ficou mais adolescente, tinha uma missão, chegou um grupo de missionários e fizeram conversões e tal. E eles se sentiam muito tocados.
ali apareceu ele. Pode ir. Só uma pergunta, você falou sobre as duas coroas, há significado? Sim, a coroa é a vermelha e a branca. É. A vermelha, ele ia ser mártir pela fé. Ela pediu, A branca, perguntou se qual que escolhia. Ele escolheu as duas. E justo isso aconteceu tudo diante do altar de Nossa Senhora das Vitórias. E a coroa significa uma vitória. Ele sabia que ia ser vitorioso. E lá na Polônia, chegou essa missão, ele e o irmão se empolgaram, foram, acho que é uma missão de franciscanos, frades franciscanos. Ele sentiu a vocação e escolheu entrar para essa Irmandade dos franciscanos, frades franciscanos de uma ordem conventual. Ele e o irmão dele. Agora, acho que esse que é ele, né? O outro é o irmão, são bem parecidos. Eles foram mandados para Roma para estudar. Chegando em Roma, pode dar pausa, Fausto. Chegando em Roma, em 1917, para estudar, foi justo a comemoração dos 200 anos da maçonaria criada na Inglaterra. Um grupo da Inglaterra veio para Roma para fazer uma celebração dos 200 anos da maçonaria. E eles fizeram uma procissão gigantesca. Pode parar um pouquinho, Fausto, da pausa. Eles fizeram uma procissão gigantesca de uma via que está bem de frente do Vaticano. Não sei o nome dessa via. O nome, eu esqueci. Uma procissão gigante com os maçons para celebrar os 200 anos ali no Vaticano, com uma imagem ou uma estátua de São Miguel. Não apareceu ali. Mas tem uma portuguesa. E eles tinham uma imagem, eles carregavam a imagem de São Miguel Arcanjo sendo pisado pelo demônio. E eles falando que o Vaticano está sob o jugo de Satanás e o Papa será nosso escravo. E São Maximiano Novo, recém-ido lá para estudar, ele ficou tão chocado. Olha lá, ele will be the slave of devil, e o Papa será um escravo do demônio. Isso chocou São Maximiliano Maria de uma maneira tão grande, ver esses homens gloriando, se gloriando no serviço do demônio, para um pouquinho. E ele pensou assim consigo mesmo: gente, se eles se gloriam tanto, se eles se colocam sob a posse do demônio, isso faz com que eles trabalhem tanto, eles têm essa procissão, todo esse trabalho, por que a gente não pode também se colocar debaixo da posse de Nossa Senhora, ser tomado por ela, para fazer um serviço para a igreja? Isso impactou ele de uma maneira tão grande que ele teve a ideia de fazer, ele, um grupo de amigos, poucos amigos no começo, um grupo de, como é que chama? Milícia da Imaculada. Eles fizeram uma congregação, os cavaleiros da Imaculada, para lutar pela Imaculada. Para só um pouquinho, vamos. E ele achava assim: se a gente se colocasse debaixo das suas mãos, debaixo do poder de Nossa Senhora, o mais rápido, e se você se colocar debaixo dela e disser só sim para ela, como seria na consagração, o que Nossa Senhora pode fazer com você? Ela vai esmagar a cabeça da serpente no seu coração e ela vai fazer com que você, com que nasça Jesus, porque ela é útero, ela é a mãe que gera. Então ela vai nascer Jesus em você, ela vai fazer com que Jesus seja gerado em você, e ao mesmo tempo ela vai esmagar a cabeça da serpente na tua vida. Então assim, o mais rápido que você se coloque sob a proteção de Nossa Senhora, o mais rápido você vai ter a sua transformação na vida, para que você seja... Vai lá, tá bem? Pode ir. Então é isso que ele sentiu, assim, esse impacto. Isso foi para ele um motivo assim de não pensar em outro serviço, o serviço da Imaculada, o serviço de Nossa Senhora. A vida dele foi essa. Então ele entrou, ele acabou de entrar no convento como frade, e o serviço que ele viu que essa era a vocação dele, porque ele tinha recebido os coroas das mãos dela, né? Então ele sabia quem ele estava servindo. E ele queria salvar almas. Então a pressa dele era salvar almas através de Nossa Senhora, salvar almas, e ele criou a milícia da Imaculada, e aqui ele escreveu com a letrinha dele, ele fez uma carta, tipo seria um mini... Como é que a gente faz com o diário? Não, diário. É aquela folha que a gente preenche. Quando a gente preenche, quando faz a congregação. Se alguém não conforta, é isso aí. A criação, ele criou ali, foi um estatuto. Um pequeno estatuto com algumas, primeiro, segundo, terceiro. Entre eles, para eles se organizarem. Então, esse foi o primeiro. E ele
Nasceu embaixo dia 16 de outubro de 1917. O que aconteceu nisso? 3 dias depois, em Fátima, 3 dias antes, em Fátima, Nossa Senhora fez o milagre do sol e disse: o meu imaculado coração triunfará. Então, assim, uma coisa, e ele, sem saber disso que estava acontecendo, ele sentiu, ele viu aqueles maçons fazendo aquilo, tocou, ele recebeu o poder de Nossa Senhora, Nossa Senhora aparecendo em Fátima, ele já dava, né? Então, tudo isso aconteceu, que ele achou que era essa a missão dele. Enfim, ele estabeleceu no mundo a missão de transformar todos os filhos, todas as pessoas, em filhos de Nossa Senhora, para que no final o seu imaculado coração triunfe. E Maria possa reinar em todos os corações. E a partir disso, ele foi, então dá uma pausa. Para ele, então pessoalmente para ele, a devoção a Nossa Senhora, a vida de piedade, não era só uma piedade, Nossa Senhora, não, aquilo era pura ciência, era clara a ciência para ele. Eu tenho que fazer isso para conseguir isso, porque ela me mostrou isso. E ele tinha visto mesmo, né? Então não era só uma questão de sentimentalismo, era uma questão de trabalho, de se botar a mão, de botar mãos à obra e de correr atrás do que ele queria. Deixa eu parar disso um minuto. Por quê? Depois o que ele fez? Quando ele se formou padre, ele quis falar, ele pediu autorização para o superior dele para sair do convento e ir para um lugar e começar um trabalho a favor das almas para Nossa Senhora. Ele conseguiu um campo, um espaço, uma fazenda, não sei, de doação, e lá ele construiu o que foi chamado de Cidade de Maria, na Polônia. Cidade da Imaculada, desculpa. Fica na Polônia e ele construiu lá um retiro, um espaço para eles trabalharem. Eles chegaram a conseguir 700 padres. Esses padres, eles foram assim, pode ir mais um pouquinho. Eles foram incansáveis, foi uma coisa assim, fora do tempo, um negócio absurdo. A Cidade da Imaculada na Polônia conseguiu então com 700 padres, todos trabalhando diuturnamente para conseguir o ideal que era o de levar a Nossa Senhora e espalhar a devoção de Nossa Senhora no mundo inteiro. Então ele pediu permissão, estava lá, e aí o que aconteceu? Ele tinha, esse foi o campo que eles conseguiram, doados mais tarde, que eles foram trabalhando, no começo poucos, mas depois 700 padres. Olha o galpão que eles conseguiram. 700 frades, né? Juntos trabalhando, num amor apaixonado, numa urgência de salvar quantas almas fossem possíveis e o mais rápido possível. Dá uma paradinha só, por causa do amor da Virgem Maria. Então o negócio assim era urgente, o negócio era assim, não pode esperar. Acho que ele estava vendo também toda a desgraça, né? Ele estava vendo assim, vamos meter mãos na obra. Foi exatamente o que ele disse. Maria, quando recebe uma obra, ela não a perde. Ela esmaga a serpente que está dentro da vida dessa pessoa e ela faz nascer Jesus na pessoa. Então a gente tem essa e a gente tinha essa questão, fazer Maria conhecida. E a partir, mas não é só conhecida, é a partir do seu sim pessoal a ela. Quando você entende. Então as crianças, a gente acha assim, as crianças estão lá, Maria, mas a criança tem que entrar num momento ainda de ela perceber e falar sim para Nossa Senhora. Quando isso não acontece, quando ela só sendo levada, é muito bonitinho, mas ela precisa ter um sim pessoal. Isso, com a graça de Deus, tem que pensar porque os filhos da gente veem isso. Outra coisa, como é que São Maximiliano Maria Jacobo tentou fazer isso no mundo inteiro? Ele era o homem da ciência, ele era o homem da propaganda, ele era o homem da comunicação. Pegou jornal, revista, rádio, televisão, ele quis fazer um filme, ele ensinou os frades a pilotar avião para pegar os jornais e os o negócio assim, era espetacular a coisa. Ele tinha gráficas, jornais, era incansável. Tinham frades que trabalhavam a noite inteira e outros que trabalhavam o dia inteiro. Quando eles trabalhavam o dia inteiro, dormiam, se estava dormindo, acordavam, e era 24 horas, impressão. E olha a época como era isso em 1917, isso era rudimentar. Dá um pausa. Se fosse hoje, o que São Maximiliano Maria Jacobo queria? TikTok, Instagram, Facebook, ele teria YouTube, ele teria. É o que o Padre Paulo Ricardo tenta abraçar através das vidas. Ele seria o homem
da tecnologia. E que foi, que eu lembro assim, leva um pouquinho, Carla Cutis pegando o computadorzinho dele, em vez das crianças usarem o computador para ver pornografia, para ver porcaria, ele pegou e listou todos os milagres eucarísticos que ele conseguiu com 16 anos. Então, assim, o menino também tinha um pouco dessa visão, né? Ele seria até o metaverso. Ele falou assim, se hoje ele tivesse livro, ele seria o homem do metaverso. Ele ia entrar no metaverso para falar de Nossa Senhora para conseguir. Porque o negócio, ele usa tudo que nós temos hoje, ele ia usar para poder conseguir dar só uma paradinha. Ele foi para o Japão sem falar japonês. Rapidinho ele foi para lá e não entendia nada de japonês, mas ele quis montar, ele foi lá e precisava levar a comunidade dele. E ele tinha ele começou a publicar as revistas dele lá no Japão também. E ele tinha sempre só uma olhadinha, Fausto. Sempre antes de fazer alguma coisa, ele conversava com a Nossa Senhora e pedia orientação para ela. Então, sempre ela falava para ele que era mais ou menos bom e tal. Ele chegou lá no Japão, eles iam construir um convento para os irmãos, e ele falou para a Nossa Senhora: onde eu faço? Onde a senhora gostaria que eu fizesse? Ela disse para ele: atrás daquela montanha. Aí ele estava num espaço bom ali atrás, tinha seu espaço de plano, uma montanha, e eu aqui, ele disse: eu quero aqui, eu quero o convento aqui escondido. Tá bom, olha, nós não vamos fazer aqui, nós vamos fazer aqui porque ali vai ser melhor segundo Nossa Senhora. Isso foi em 1917. Ele era muito doente, ele achava que fazer tudo isso porque ele tinha uma saúde impecável, ele teve tuberculose na juventude, e ele perdeu o pulmão, ele só tinha meio pulmão. Então ele era um homem que ficava muito, ele tinha que ir para rezar a missa, eles tinham que segurar os braços dele também. Ele não tinha força, não tinha fôlego, ele era um homem doente, mas incansável, né? Ela tinha que suportar os dois braços dele para ele poder dizer a missa, para que ele pudesse terminar a missa. Dá só uma olhadinha. Então lá ele implantou esse convento e foi embora, voltou para a Polônia. E lá na Polônia, e depois a gente sabe que esse convento, quando explodiu a bomba nuclear, esse convento foi protegido porque era uma mulher lá na frente. Então, assim, foi providencial mesmo. Inclusive, as duas cidades mais católicas do Japão eram Hiroshima e Nagasaki. As duas foram arrasadas. E quem ordenou esse bombardeio foi uma soma da presidência dos Estados Unidos. Coincidência. Deus sabe. Então tá, então foi isso que ele fez, ele ajudou a implantar, não, o homem era incansável, tentou fazer. O que aconteceu? Ele foi, só para finalizar, agora já estamos no final, quase, quando ele volta para a Polônia, em 1936, ele foi de novo. Sério, aí tem a parte da Hiroshima que você estava falando. Sim, mas aí a gente vai ver que realmente aconteceu em 45, a bomba explodiu, a comunidade foi. Mas ele contou essa história que você falou também. Falou também, sabe o que você falou da montanha? Falou também. Sim, ele fala tudo ali. Ele foi de. Então tá, a bomba explodiu. Mas antes disso, antes da bomba explodir, ele voltou para a Polônia para dar posse. Ele foi de novo eleito o chefe da comunidade da casa lá da cidade do Imaculado. E aí começou o teste final dele, porque os nazistas começaram em 1939 a vasculhar tudo que estava acontecendo no entorno, e o que eles escreviam não tinha nada a ver com o nazismo, absolutamente nada. Eles só falavam sobre a verdade, eles escreviam sobre a verdade. Incomodou todo mundo, né? Os soldados foram mandados para lá para mandar todos os que estavam lá nos padres embora. Dispensou todo mundo, dizer, vaza daqui, não quero ninguém aqui. Só que ficou o padre Maximiliano Maria Kolbe e mais alguns, só para organizar mais algumas coisas, para não deixar. E eles ficaram, mas eles não eram nenhuma ameaça. Mas eles foram, quando eles entraram, viram que mesmo assim eles não tinham parado de escrever o que eles pediam, porque eles acharam que fosse todo mundo mandando embora, ficar só meia dúzia, não ia ter tanta produção. Mas a coisa continuou, aí os soldados vieram e levaram o São Maximiliano Maria Kolbe para o campo de concentração, porque estavam contradizendo o que os soldados nazistas estavam pregando, né? Então ele foi preso, foi levado para o campo de concentração e lá ele foi feito o trabalho, foi mandado para os trabalhos forçados. Ele não tinha muita força, não conseguia ser rápido o suficiente, ele apanhava muito também. E depois, mesmo assim, ele ensinava a
piedade, ele ensinava, ele dava tipo aulas um curso, mas palestrinhas dos presos, falando sobre a Santíssima Trindade, falando sobre a vida, como é que será o paraíso, como é a vida depois da morte, quem nós vamos encontrar do outro lado. Então ele estava catequizando os momentos de descanso dele, todos os que estavam presos nos campos de concentração. E ele era incansável. E aí, quando eles chegaram lá, os soldados falavam: ó, quem é padre vai durar tanto tempo, quem é trabalhador vai durar tanto tempo, quem não quiser nenhum dos dois, só se jogar naquela rede de alta tensão, já acabou com a vida agora, está tudo certo. Esse era o chegada de boas-vindas, o discurso de boa-vinda dos soldados. Mas ele conseguiu dar ânimo para os amigos que estavam em torno, que lá você é vencido, não só pelo trabalho, mas pela esperança. Eles tiravam a esperança sua lá dentro. Então, era um negócio muito triste, muito difícil de você manter lá dentro a esperança. E só com a força mesmo de um santo lá dentro para conseguir fazer com que ninguém desistisse. Enfim, pode continuar. Nesse campo de concentração, com o tempo, a vida difícil, tinha uma lei lá dentro que é o seguinte: cada um que fugia, 10 tinham que morrer no lugar para evitar novas fugas. Fugiu um, 10 vão morrer. Então aconteceu de São Maximiliano estar lá, fugiu um soldado, fugiu um preso, e ele pode parar só um pouquinho. E ele foi todo mundo para o pátio, os soldados foram escolher os 10 que iam morrer. Você, por exemplo. No 10º, pai de família começou a chorar. Eu não vou ver meus filhos, eu não vou ver mais minha esposa. Chorou. Maximiliano, ele não tinha sido escolhido, ele estava atrás. Ele falou: é a minha chance de dar a vida, de ser mártir. Então ele falou assim. E aí você vê o ato heróico dele, que foi o ápice. Aí foi realmente o ápice, que ninguém tem maior amor aos irmãos, a Deus, do que aquele que dá a vida para os irmãos. Então ele deu a vida e falou assim: o que foi uma vez que eu li, só uma paradinha, Fausto. Quero dar aquela cena enquanto você falando. Ele deu um passo, ele saiu de trás, estava na fila de trás, ele deu um passo na frente e falou assim: eu quero ser escolhido no lugar dele. Qualquer pessoa que saísse da fila podia ser morta instantaneamente. O soldado não estava ali para escutar ninguém, não. Ele deixou o padre, sair do lugar, falar, se oferecer, e ele ainda aceitou. Ele podia falar não, e volta para o seu lugar, ou ter matado ele mesmo, né? Então volta, aí aceitou, falou: não, pode ser. O lugar que esse é um rapaz que chorou, pai de família, que foi trocado por ele. E eles foram mandados para uma sala, que era a sala da starvation, que é morrer de fome, lá você não comia, bebia. Você ia ficar lá até morrer de fome. E os 10 ali dentro. Ali era um lugar conhecido de gritos, blasfêmias contra Deus, de maldição, de tudo ali dentro, de choro, de berro. Inclusive, entre eles, o extremo da fome, eles tentavam se comer, eles mordiam para o desespero superior, né? Entre eles estavam, o desespero era imenso. Quando os 10 foram para lá, eles começaram a perceber que a coisa tinha ficado diferente lá dentro. Eles escutaram, vejam, nunca escutaram uma palavra, escutaram cânticos, reza do rosário, e o padre Maximiliano conversando com eles, e incentivando, e levando eles para não perder a esperança, e foi morrendo um a um. Eles cantavam hinos. Então essa cela se tornou uma capela, e todo mundo que passava fora escutava e ficava parado lá de fora ouvindo os terços, as orações, os hinos, as músicas, e eles ficavam lá de fora rezando também. E aquilo impactou demais, quer dizer, é uma coisa absurda, né? E foi morrendo um a um. São Maximiliano foi o último. Quando ainda faltavam 2 semanas, já estavam, eles mandaram um soldado, pode parar um pouquinho, Fausto? Eles mandaram um soldado enfermeiro para vir, todos estavam mortos, só o São Maximiliano estava vivo, para dar a sua injeção letal, que é um ácido lá que eu esqueci o nome. E ele chegou e disse que São Maximiliano brilhava, ele tinha um brilho no e esse soldado falava: não olha para mim, padre, não olha para mim. Ele ficou tão assim impactado,
ele chorou e falou, não olha para mim, para dar a injeção. E São Maximiano fez mais uma vez, como ele sempre fez a vida inteira. Ele falava sim, Maria, sim para Maria. Ele olhou de novo e falou assim, dessa última vez, Maria, sim, Maria, eu estendeu o braço. Aí ele tomou a injeção letal. Por isso, São Maximiano Maria Kolbe, ele é o patrono dos viciados. Porque ele é dos viciados. Porque ele foi morto nessa hora. Ele era patrono dos Doradinhos, porque ele foi num ato heróico, dizendo sim a Nossa Senhora. De novo, ele deixou se matar em casa. Ele foi morto. Né? Para só um pouquinho. Aí, o que aconteceu? Ele morreu, o corpo dele, dos 10, foi levado para o crematório. Então, eles foram colocados dentro do crematório, aquilo queima tudo e as cinzas sobem pela chaminé. E realmente as cinzas do corpo dele foram para o ar e foram espalhadas pela Polônia. Aquele sonho que ele sempre teve, que ele se via voando sobre a Polônia, aconteceu no final, porque as cinzas dele foram levadas pelo ar e foram espalhadas pela Polônia por causa do crematório, que é onde ele foi queimado, né? Aí ele mostra depois o desenho, realmente, ele se viu voando por cima da Polônia e ao contrário da Polônia. E é isso. Então ele cumpriu a missão dele, que foi essa, né? Ele foi vitorioso, sim. As duas coroas, uma é o martírio, outra é a pureza. A pureza de Deus. Então ele fala que quando dá só uma paradinha, quando as coisas parecem impossíveis, quando a gente não tem condição de mudar o que está acontecendo, quando não é mais sua, não é mais a sua ação que vai mudar, quando aquilo é fato, é desejo de Nossa Senhora. É uma coisa que ela coloca, quando você não pode mudar, quando aquilo é impossível ser mudado por você, então é realmente desejo dela. E aí você aceita e fala, sim, nossa, minha mãe, sim, Maria, sim, Nossa Senhora, eu aceito porque é o seu desejo. E aí, essa é a história que eu queria contar para vocês, porque tem tudo a ver, que a gente acha que a nossa vida, São Maximiano Maria Kolbe rezava a missa tridentina antes do Concílio Vaticano II, quer dizer, a gente acha que está na missa tridentina fazendo alguma coisa mais tradicional, talvez a gente acha que estamos salvos, não, a gente precisa dar um passo a mais e fazer essa consagração, fazer essa, na vida, ser Nossa Senhora, o nosso poder, porque ela é o único que vai gerar Nosso Senhor e vai gerar Cristo em nós. Então é isso que eu queria passar por vocês hoje, com o Espírito, e aí tem um finalzinho, né? Com a ajuda do Espírito Santo, tudo deve ser criado, tudo isso é renovado, e a nossa vida tem que ser assim, nos braços dela, para seguir para Cristo. Não tem outro caminho. É essa a estrada. É Nossa Senhora e Jesus. Tem a oração dele aí, né? Tem a oração. Dá uma paradinha só para a gente traduzir, senão é muito rápido. É uma tradução de São Maximiano, mãe da igreja. Maria, mãe da igreja, eu venho ante vós, até vós, com o Espírito de São Maximiano Maria Kolbe, que consagrou sua vida franciscana ao seu serviço sem nenhuma reserva. Vós aceitaste São Maximiano Maria Kolbe, a oferta dele da vida, então aceite-me também. Vós levastes Cristo a São Maximiano Maria Kolbe, então leve-me também a Cristo. Vós formaste São Maximiano num espelho de Cristo, me forma também no espelho de Cristo. A sua união com Maximiano providenciou todo o suporte para o seu trabalho de evangelização e seus atos heróicos de caridade. Então, por favor, me conceda, através da intercessão de São Maximiano Maria Kolbe, que eu também colabore completamente com vós, convosco e com o Espírito Santo como um instrumento de construir o edifício da Igreja de Cristo, que é a nossa sociedade, em mim e nos outros também. Amém. É isso.
Salve Maria. Salve Maria. Então, vou encerrar aqui, depois a gente vai editar e vai colocar no nosso canal do YouTube. É isso.